que uma mãe pode sentir? Todos os dias, nós, mães, sofremos só com a ideia, com o pensamento, com a possibilidade de perder o nosso filho. Mas quando isso acontece de forma natural ou trágica, como encontrar forças para seguir? Como encontrar forças e sentido na vida novamente? Hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no Dane-se a Ana Carolina Oliveira, a mãe da Isabela Nardoni, mas também mãe do Miguel e da Maria Fernanda. Isso aí. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Eu é que agradeço. Muito feliz de estar aqui. E eu quero te perguntar, o que o Miguel e a Maria Fernanda representam para você? Uma nova maternidade, eu acho. Porque quando eu fui mãe, aos 18 anos, e há muitos anos atrás, né? Depois de muitos anos, foi uma forma diferente. Então, reconstruir a minha vida e poder ser mãe novamente, porque a gente, enquanto mulher, não sabe, né? Se vai poder ser mãe, se não vai. Então, era uma outra fase da vida. Então, foi, além de um recomeço, uma nova oportunidade de me conectar com a maternidade e a oportunidade de amá-los também, porque foi demais tê-los comigo. Qual que é a idade deles mesmo? O Miguel tem 8 e a Maria Fernanda tem 4. 4. E eles sabem que eles têm uma irmã? Sabem. Sabem. Uma irmã, a Isabela, que ela virou uma estrelinha. Eles sabem. O Miguel, com acho que um pouco mais de profundidade, assim, dos fatos, ele sabe. A Maria Fernanda não, só sabe que ela não tá mais aqui, que ela tá no céu e que ela virou uma estrelinha. Então, a hora dela de contar ainda vai chegar. Vai chegar. Eu imagino que você deva se preocupar com isso, né? Porque muito. A forma como tudo aconteceu e basta talvez dar um Google e ela vai descobrir o que aconteceu com a irmã dela, né? Então, isso não tem como você blindar ela dessas informações, infelizmente, né? E do ano que vem já vai fazer 17 anos. Em março de 2025 faz 17 anos. Isso. A Isabela podia ter agora 20 e... Hoje ela teria 22. 22 anos. E você foi mãe com? 18. Engravidei com 17, fui mãe com 18. Quando tudo aconteceu eu tinha 23. Aí uma semana depois eu completei 24. E ela teria 5. Aí no dia 18 de abril ela faria 6. Então já são muitos anos passados. Como que você lembra dela hoje em dia, Carol? Assim, por mais que a gente tente imaginar como ela estaria hoje e tudo mais, eu procuro também não me torturar com isso, sim, né? Porque, obviamente, querendo ou não, é uma memória que te traz algumas lembranças. Por mais que você tente pensar em coisas boas, são fases que não aconteceram. Então eu lembro dela de uma infância muito boa e muito feliz, de fases boas que nós tivemos juntas. Então o que eu trago para mim e o que eu procuro levar para minha vida hoje, até para ter uma saúde mental boa e para viver bem, dos momentos bons que nós vivemos juntas. Então foi uma virada de chave, de uma mudança de vida em março de 2008. Porém, aquilo não define a minha vida com ela. Então, a minha vida com ela foi o que eu vivi dali para trás, de momentos bons, momentos incríveis, momentos de conexão, de aprendizado, tanto meu quanto dela. Então, essa ligação de mãe e filha, ela nunca vai se perder e é isso que eu procuro levar para minha vida. É isso. E às vezes eu fico pensando assim, imagina, isso realmente não tem como não dizer que foi um marco na sua vida que te transformou em outra pessoa. Sim. Quem era a Ana Carolina antes de toda essa tragédia? Como você se via antes e como você se vê hoje? Você é outra pessoa, completamente diferente, né? A minha vida teve diversas mudanças durante todo esse período. Então eu era uma jovem, sonhadora, mãe solo, aquela que luta pelos direitos da filha, que tem que viver nessa situação de pais separados, que para mim era muito ruim. Mas uma mãe que sempre encarou a maternidade de frente. Por mais difícil que fosse, eu tinha condições, eu trabalhava, morava com os meus pais, eu consegui trabalhar logo depois. O dia que ela completou 6 meses, eu arrumei um emprego. Que até enquanto grávida, eu tinha 17 anos, engravidei, ela nasceu. Então, quando ela completou 6 meses, eu fui trabalhar. E dali nasceu uma mãe que lutava pelos direitos da filha. Depois que tudo aconteceu, eu virei uma mãe que lutava pelos direitos da memória da filha.
por justiça, por brigar pelos direitos que ela tinha, mesmo que em memória, por brigar pela lembrança dela. E isso, para mim, era muito fundamental na época. E foi o que eu prometi para ela assim que eu me despedi. Você pode ir em paz que eu vou cuidar de tudo aqui. Então, essa despedida realmente foi uma virada de chave que eu tive. Foram 2 anos aí buscando para que essa justiça fosse feita. Graças a Deus, no meu caso, isso aconteceu. Eu vi eles serem julgados, eu vi eles serem condenados. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muitas famílias que você até morre antes da justiça ser feita pelo seu filho. Sim. Então, graças a Deus, isso aconteceu comigo. E aí, depois que tudo aconteceu, né, do documentário, contando a história de tudo que aconteceu com ela, o documentário que está na Netflix, aí sim a minha vida mudou de novo, para as pessoas conhecerem realmente quem era a Carol, o que a Carol queria, a forma que a Carol pensava, a forma que a Carol agia, e sempre de forma íntegra e honesta. Foi tudo, sempre fiz deste jeito, desde a justiça, não passei por cima de ninguém, de nada nem de ninguém, para chegar nessa justiça. Isso para mim foi fundamental. E hoje chego na posição que eu estou hoje, de sair de um status trabalhadora tranquila, CLT, para representar outras pessoas, para dar voz a outras pessoas na política e poder ajudar e alcançar essas outras vítimas, que é o que não foi bom na minha vida e o que eu quero lutar e buscar hoje por essas pessoas que também lutam por isso. 2024 foi um ano muito especial para você, né, muito. Nesse sentido, porque você realmente... que momento que você parou e falou assim, eu acho que eu vou largar meu trabalho? Você trabalhava em banco, né? Sim. Quantos anos no banco? 16 anos. 16 anos trabalhando num banco e, de repente, em que momento você falou, quero mudar isso, quero entrar para a política, e hoje você, a vereadora mais votada da história de São Paulo, com várias bandeiras que defendem a mulher, que defendem as crianças. Em que momento você teve esse insight, em que momento você tomou essa decisão de mudar tudo na sua vida? Depois do documentário mesmo, as coisas foram acontecendo. Então eu fui conhecendo pessoas, conhecendo histórias, conhecendo situações. Eu acho que depois de uma rede social aberta que eu não tinha até então, eu sempre tive rede social, mas a minha privada, com os meus amigos, os meus familiares. Então, depois do lançamento do documentário, muitas coisas mudaram. Então as pessoas realmente puderam ver e me conhecer e saber quem era eu. Aí essa construção dessa imagem de ter essa opinião mesmo, das pessoas saberem quem eu era, foi o importante, o marco. E eu já estava nesse período assim do banco, onde você não sabe mais se você quer aquilo, se você não quer, cansada também daquele... Eu estava pronta e disposta, porque se fosse há 1 ano atrás, antes do documentário, eu falaria que eu jamais sairia do banco. Ali era a minha segurança, ali eu me sentia bem. Além de gostar do que eu fazia, eu me sentia bem. E era uma segurança, né? Em termos de salário, benefício, a gente acaba se acomodando nisso. Se apega. Então, em março desse ano, quando muitas coisas realmente mudaram, eu tive essa virada. Eu falei assim, hoje eu me sinto preparada para poder, como profissional, encarar uma outra oportunidade, ver isso. E aí fui realmente seguir, tocar, para que eu pudesse trabalhar e fazer por essas pessoas que ali dentro da minha rede demandavam esse pedido de ajuda, diziam o quanto a minha voz era importante, o quanto eu conseguia entregar e ajudá-las. E ali eu vi uma oportunidade. Mas nada voltado para a política, não tinha nada desse ideal de ir para a política, até que surgiu o convite de vários partidos, inclusive, e aí que eu tomei a decisão e me falaram assim, a cadeira tá aí, hoje a sua bandeira é essa, talvez seja o seu propósito. Sim. Então basta você, ou alguém que você não queira ocupar, ou você que tem essa possibilidade de ocupar. Aí eu realmente encarei aquilo como um propósito, falei, por que não? Vai ser difícil, mas por que não? Por que não? Exato. E eu me sentia realmente mais preparada, mais madura para seguir esse caminho. E aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Resultado maravilhoso, incrível. Mostra também o tamanho da responsabilidade, da confiança. Sim. E eu quero e vou trabalhar muito para honrar cada voto que eu tive, que foi muito importante para mim. Você imaginava que receberia tantos votos? Olha, eu achava que eu teria chances de entrar.
Mas eu mesma, assim, quando a gente tá em campanha, a gente fica conversando com o pessoal. E aí, quanto você acha que vai ser? Como você acha que vai ser? Eu não apostei em mim a quantidade de votos que eu tive. Então, eu achava que poderia ter chances, mas desta forma tão expressiva, eu não tinha essa certeza, não. Que bom que a gente pode ter essas surpresas que positivas. Que eu me surpreendi, né? Positivamente. Exato, que bom. E a gente fica feliz também, né? Como mulher, como mãe, ter uma pessoa que representa as mulheres e representa essa bandeira das crianças também, que eu imagino que é uma coisa que você vai reforçar ainda mais ao longo de 2025, né? Então, boa sorte nessa jornada, que eu sei que é uma novidade gigante, mas a gente sabe que você vai se empenhar e vai dar o seu melhor nessa jornada dúvidas. Também. Farei. Assim como se eu estivesse numa empresa privada, que eu sempre realmente... Vamos cruzar nossas pernas aqui. Procurei fazer o meu melhor e acho que na vida pública e política não vai ser diferente. Porque tudo que eu conversei com as pessoas na rua, os feedbacks, as conversas, os abraços, eles fizeram muita diferença e eles representaram muito. Então foram esses votos e esses abraços que me fizeram chegar até aqui. Então não seria justo da minha parte não fazer direito, não fazer o que eu sempre fiz para conseguir honrar e seguir em frente com esses votos. Eu imagino, você fala de abraço, né, que abrir a rede social e se abrir para o mundo e, de repente, encarar uma votação, uma eleição, se transformar nessa vereadora potente aqui de São Paulo, revisitar algumas dores, alguns lugares, porque esses abraços também vinham com uma carga de dor, com uma carga de sofrimento, com uma carga de, olha, tô aqui para te ajudar também. Como foi para você olhar nas pessoas e perceber nas pessoas que elas estavam ali clamando. Clamando. É isso. Falando, a gente vai Até junto me com emociona. você. Porque muitas vezes eu fui embora para casa chorando. Muitas vezes eu fui sentida para casa de estar ali diante de uma pessoa que realmente clamava por uma ajuda, por um pelo amor de Deus. E ali naquele momento você não tem uma alçada para você fazer algo por ela, ou o que você pudesse fazer não seria tão grandioso quanto ela necessitava. Então, eu realmente encarei como propósito. Sou ser humano como todos os outros, então eu ia embora para casa assim, doída, sofrida, assim, chorando, triste, tentando manter ali o meu... Porque eram muitas coisas, né? Então você Sim. vê que você tá diante de uma situação difícil e que aquela pessoa talvez naquele momento não esteja conseguindo resolver. Mas eu também não posso me encarar... Olha, eu já tô toda emocionada. Encarar e me enquadrar como a salvadora da pátria, né? Eu vim aqui, eu realmente quero fazer a diferença. Mas eu, da noite pro dia, infelizmente, gostaria, mas eu também não vou mudar o mundo. Então, mas o primeiro passo eu dei, que é a mudança, que é poder olhar para essas pessoas, que é poder ter aquele olhar de empatia e de realmente querer fazer a diferença. Nisso você encontra sentido na vida, né? Exato. É um novo propósito mesmo. No momento que todo mundo fala, né, sobre propósito, tem que ter seu propósito, enfim. Mas antes disso, quando você perdeu a sua filha, como você teve forças? Porque eu acho que tem muita mãe que está passando por esse momento e você se conectou com muitas mães assim que sofrem a perda de um filho. Em que momento você conseguiu de novo encontrar um sentido na sua vida depois que sua filha partiu? Olha, eu acho que tudo foi uma construção. Não foi nada da noite pro dia, nada Sim. foi fácil. Inclusive, essa é uma construção diária. Isso não quer dizer que hoje eu sinto que eu sou uma pessoa com uma ferida cicatrizada, mas isso não quer dizer que esses momentos não aconteçam. Mas foi uma construção, assim. A minha base foi a minha família. É poder ter esse suporte, esse apoio ali naquele momento, tão jovem. Uma filha tão pequena, eu tão jovem, com 23 anos, a minha vida virando de cabeça pro ar. É uma tragédia. Sim. Porque é como você falou, não foi por uma causa natural. A vida levou, ou uma doença, que você nunca vai estar preparada, mas é como se a aceitação fosse diferente, né? Deus quis, né? De uma certa forma, Deus programou aquilo pro meu filho. Isso. Mas e quando aí, é uma tragédia, é uma tragédia, e da forma como foi, é mais difícil essa aceitação. Então, a minha base familiar,
o cuidado da minha saúde mental foi fundamental nesse período. Então, a terapia me ajudou muito, os meus amigos. Então, tudo que eu ver pessoas ali também buscando por justiça e vendo que ali tinha uma injustiça com uma criança indefesa. Então, eu acho que tudo combinou para um caminho ideal, entendeu? Então, graças a Deus, o julgamento, diante de muitos outros casos, não foi de extrema demora, então foram 2 anos. Mas você acha que a justiça foi feita como você gostaria? Você acha que foi suficiente? Olha, hoje eu divido a minha vida, diante dos fatos mais recentes, em 2 períodos. Quando eu vi realmente a justiça sendo feita, você poder estar num julgamento, você poder ver a justiça sendo feita e eles sendo condenados por um crime que eles cometeram, e ver a justiça sendo desfeita a partir do momento que as nossas leis permitem com que a progressão de pena e com que eles possam sair com tão pouco tempo. Porque eu falo muito isso é de extrema importância para mim. Eu hoje, Ana Carolina, luto por essas crianças e luto por essa justiça em nome da minha filha. As partes que querem se beneficiar com essas progressões e essas saídas da cadeia, essa liberdade, são pessoas que defendem a si próprio. Então é como se hoje, no meu caso, é o pai da minha filha. Então é como se eu fosse a mãe, como se a minha filha só tivesse mãe. O pai, ele é uma pessoa que se defende. Então, eu divido a minha vida hoje nesses 2 pontos. A justiça sendo feita e a partir do momento que ele pode sair da porta da frente pela cadeia e viver uma vida assim como eu, tendo cometido o crime que cometeu, é como se ela tivesse sido desfeita. É uma decepção e uma tristeza muito grande. Você nunca mais teve contato com ele? Não. Nunca mais teve a oportunidade de olhar no olho dele e falar por quê? Graças a Deus, não. E também não quero. Hoje, pra mim, não faz sentido esse porquê. Não sei se a história é real, se a história não vai ser real, se ele vai contar... Enfim, não vai mudar o curso das coisas. Se ele falar assim, eu te conto e tudo isso vai mudar, eu falo, então me conta agora, por mais duro que seja. Hoje não faz mais sentido, então... Não vai trazer Isabela de volta. Não vai trazer. Não vai. Você falou do quanto a sua família, né, te ajudou. E é engraçado. Engraçado. Não tem nada de engraçado, na verdade. Mas assim, acho Mas eu entendi o seu contexto de engraçado. Quando você está vivendo uma grande tragédia, uma dor insuportável, as pessoas falam do quanto é importante você ter o botão vermelho, né? Pá, apertou o botão vermelho. Sua rede de apoio. Aciona todas as pessoas em volta. Mas vamos ficar chorando junto aqui. Vamos, enfim. Ai, haja lencinho, né? Mas esse botão de emergência, ele é tão importante, né? Ele é fundamental. Então, na época, eu morava com os meus pais, né? Eles sempre foram seu botão de emergência? Sempre. Sempre? Sempre. Meu pai e minha mãe foram sempre os fundamentais. E sempre pra onde eu corri e pra onde eu me senti segura. E isso não foi nada de diferente. Inclusive, foi mais do que um dia eu esperei quando tudo isso me aconteceu. Então, eles foram realmente o meu suporte. E quando a gente se torna mãe, se descobre uma nova pessoa. Piorou. Uma nova mulher. E, de repente, no seu caso, te tiraram essa nova mulher. Você teve que se... transformar em uma outra mulher. Uma outra mulher, de novo, né? Então, assim, a gente se reencontra na maternidade. Você teve que se desencontrar da maternidade. E que mulher que você encontrou quando você teve que se despedir da Isabela? Aí eu não falo nem da mãe, não. Que mulher que você encontrou? Ixi, que pergunta difícil essa. Eu acho que diante das minhas crenças, né, diante de tudo que eu estudava ou lia, a minha despedida dela foi não pensando no meu sofrimento, mas em realmente liberá-la, fazer com que ela pudesse seguir o novo ciclo dela. E encontrei uma pessoa assim, me surpreendi comigo mesma nesse sentido, porque hoje você fala assim, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, acho que eu morro ou eu mato alguém. Essa é a primeira coisa que, se você sair aqui na rua agora, ou entrevistar ou perguntar para qualquer pessoa aqui agora, o que você faria se você perdesse um filho?
Ou você mata ou você morre. Essa é a primeira resposta. Então eu vi uma pessoa ali que nem matou e nem morreu. Eu vi uma pessoa que renasceu para buscar realmente essa justiça. Uma pessoa que estava nessa luta. Então isso para mim virou uma luta. E naquela época talvez eu não entendesse, mas hoje ele se tornou um propósito. Então eu acho que as coisas foram caminhando exatamente da forma como deveriam caminhar. Se eu tivesse seguido o trajeto que eu segui hoje, naquela época, acredito que eu não tivesse o mesmo sucesso ou a mesma trajetória. Então, eu acho que foram várias fases da Carol que foram surgindo nessa trajetória. Quando meu filho Gael hoje tem 11 anos, na época ele devia ter uns 3 aninhos, sei lá. Na minha casa tinha aquela cama Montessori, que é você deita a colchão no chão para a criança levantar e deitar a hora que ela entendesse que era hora de dormir, levantar da cama, enfim. E um belo dia, o meu marido, na época, me acordou de madrugada e falou assim, você me ajuda? Aqui, né? Não, você tá linda. Ele falou, você me ajuda? Porque o Gael tá lá na sala e eu não tô conseguindo administrar. Eu falei, como assim? Ele falou, já tá acontecendo isso já tem um tempo, só que eu nunca te chamei pra não te assustar, mas hoje acho que eu preciso de ajuda. E quando eu cheguei na sala, meu filho de 3 anos estava sentado na sala, eu lembro da cena, de perninha cruzada assim. E aí quando eu olhei pra ele, eu não reconheci o Gael. Eu sabia que não era ele ali. Aí eu falei, Gael, ele nem olhou pra mim. Aí eu falei, tá. Eu falei, você tá precisando de oração? Só fazia assim. Você quer ajuda? Sim. Meu Deus. Eu falei, tá bom, a gente vai fazer uma oração pra você. Mas eu vou te pedir pra você nunca mais voltar aqui. Porque é uma criança. E esse espírito é um espírito puro e você não tem o direito de vir aqui. Se você tá precisando de ajuda, você quer que a gente vá no centro espírita? Tá. Nossa, Carol, no dia seguinte, a gente foi no centro espírita. E a gente começou a frequentar o centro espírita semanalmente. Ele nunca mais teve isso, nunca mais veio alguém na nossa casa ou qualquer coisa do tipo. E isso foi essencial, porque 2 anos depois, o pai desencarnou. Rapidamente com câncer. O meu marido teve câncer e rapidamente desencarnou. E aí eu entendi, eu falei, cara, aquele espírito era um espírito bom, era um espírito de luz que veio pra avisar. Falei, gente, olha só, vamos se preparar pro que vai acontecer? Então, assim, usou de uma certa forma meu filho pra nos preparar. Sim. E a gente, depois eu entendi o recado. Alguns anos depois. É que na hora a gente nunca entende, a gente vê como um desespero. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí eu te pergunto, qual foi a sua experiência com a sua fé ou com a sua espiritualidade que te fez acreditar que tinha um propósito, que tinha um porquê, que tinha uma razão aquilo tudo tá acontecendo com você? Eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo nesse período. Porque eu ficava pensando, gente, as tragédias, elas acontecem todos os dias. Não são poucas. Não são poucas. São muitas tragédias, muitas situações violentas, muitas crianças que realmente morrem diariamente em situações, assim, horrorosas. E a gente não fica sabendo, né? Tem as que a gente fica sabendo, além das que a gente não sabe. Não sabe. Então eu ficava pensando assim, gente, o porquê que o nome dela toma essas proporções? E era assim, foram 3 meses consecutivos de televisão sem parar. O julgamento, você pega todas aquelas pessoas que foram para a porta do fórum, as pessoas que comemoraram, que soltaram fogos na porta do fórum, quando eles foram condenados. Você pega um documentário que saiu, que ficou em primeiro lugar, não só no Brasil, mas no mundo. Então, falando de antes, eu falo assim, não é possível que isso aconteceu, que essa história aconteceu e isso não tinha um propósito. E ela não veio aqui a passeio, sem deixar um recado pro mundo. Porque muitas famílias se reconectaram, muitas famílias tiveram olhares diferentes para os seus filhos, muitas famílias passaram a ter atitudes diferentes entre pais e mães. Preocupações, olhares atentos ou conexões porque elas não queriam que aquilo acontecesse na casa delas. Porque a gente vê muito isso, infelizmente,
enquanto você vê problemas dentro da periferia, que a gente não pode tratar dessa forma, mas você fala, será que aquela pessoa fez isso porque ela não tinha instrução? Essa pessoa cometeu um crime porque... Você fica tentando justificar. Quando você vê que o crime saiu da periferia, as pessoas falam, opa, tá mais perto da minha casa. Tá mais perto da realidade que eu vivo. Então, eu vi muitas pessoas vendo desta forma. A forma como aconteceu, ser um pai com a sua filha, enquanto ele devia protegê-la. Então foram muitas situações ali que eu vi que ela não veio à toa. E que toda essa história, como ela foi contada, como ela foi apresentada, como ela foi vista e revista, tinha algum sentido ali, algum propósito, que talvez naquele primeiro momento eu não conseguisse entender. Mas a minha conexão com a espiritualidade, a minha conexão com o espiritismo, me trouxe naquela época respostas das quais eu precisava ou queria ou encontraria ali. Então a minha conexão, óbvio que com Deus foi muito maior. E eu também encontrei esse caminho e entender todas essas coisas. E hoje eu vejo o legado que ela deixou e essa história. Porque, eu te falo, tudo que envolve o nome dela, tudo que as pessoas sabem que podem descobrir ou podem saber em relação ao nome dela, se torna muito grande. Então eu digo, não é à toa. Não é à toa. E como você falou, alertou, ligou uma chavinha para tantas outras situações, né? Então, quantas crianças também foram salvas a partir disso, né? A partir dessa tragédia. Exatamente. Em algum momento você brigou com Deus, você questionou Deus, você falou, por que comigo? Por que está acontecendo isso justamente comigo? Olha, o porquê comigo a gente sempre vai fazer, né? Infelizmente, nesses momentos é que a gente acaba questionando, mas foi apenas um questionamento, não foi uma desavença com ele. Porque a pergunta que eu te faço é, por que você me chamou aqui hoje? Então era como se eu perguntasse para Deus por que eu tinha que passar por isso. E aí ele foi realmente me dando essas respostas durante a vida e fazendo os caminhos certos, por mais que a gente às vezes não entenda, mas a minha conexão com ele só se fortaleceu durante esse período. Foi impressionante a minha conexão com ele e os entendimentos que eu tive da vida, da morte, enfim, foram muito grandes. Como que tá esse luto dentro de você? Porque eu falo sempre que o luto é como se fosse um buraco, né? Tem aquele buraco aqui dentro de você que tá sempre do mesmo tamanho, ele não diminui, a dor do luto não diminui de tamanho. Acho que o que vai mudando é que a gente vai vivendo em volta, né? Então acho que tudo que a gente vai vivendo a partir daquele luto, de repente vai ficando maior, vai ficando grande, e a gente vai olhando menos para aquele buraco. Mas quando a gente olha para ele, quando a gente revisita essa dor, ela tá ali, do mesmo tamanho, acho que ela não muda. E revisitar essa dor de vez em quando, de uma certa forma, não é que traz um conforto, mas é quase como, eu sei que você tá aqui e eu sei lidar com essa dor que é gigante, mas eu tô aprendendo a lidar. Você acha que você já consegue aprender, já tá aprendendo a lidar com essa dor do luto? Como é que tá isso dentro de você? Acho que sim. Hoje, diante também dessa minha conexão com a espiritualidade e a minha conexão com Deus, hoje eu consigo compreender e lidar com ele. Tem momentos mais fáceis, mais difíceis, mas eu acho que lidar com ele e o que eu acho que neste buraco aconteceu. Ele foi sendo preenchido com a minha família, com os meus filhos, com os acontecimentos, com entregas, com a profissional. Então, é como se você pegasse a lápide do túmulo e fosse colocando florzinha, fosse colocando florzinhas do lado, para que isso ficasse preenchido. Hoje eu me sinto uma pessoa, assim, completa, diante de tudo. Passei por essa situação muito difícil, mas eu não posso dizer que hoje eu não sou uma pessoa feliz, que os meus filhos, nenhum substitui o outro. Mas eu tive a oportunidade de continuar a minha vida e isso para mim foi fundamental. Eu me permiti, eu queria isso, eu tinha vontade de viver, eu queria ser feliz de novo. Então, eu me permiti isso. Isso, para mim, fez total diferença, acho que na pessoa que eu sou hoje, na construção da minha vida.
Agora, se permitir ser feliz, minha gente, não é para qualquer um também. E aí você, mãe, que tá aí sofrendo às vezes a dor da perda do filho, pode estar se questionando, né? Porque eu acho que até você... Ai, eu tô emocionada com a pergunta que eu vou fazer. Eu nem perguntei ainda, já tô emocionada com a pergunta que eu vou fazer. Porque provavelmente você foi julgada por isso. Com Entende? certeza. Tipo, como é que se ousa ser feliz? Como que você ousa esquecer a sua filha? Como que você pode se permitir viver novamente e ter um sorriso largo no rosto, falar eu sou feliz depois de tudo que você viveu? Entende esse julgamento? Sim, entendo. Passei por ele. Durante até o julgamento, eram julgamentos tipo... Tá dando uma entrevista, chorou. Tá dando uma entrevista, não chorou. Apareceu na televisão, não tá chorando. Tá chorando demais, tá dando escândalo. Não tá chorando demais, não tá sofrendo. E eu, desde aquela época e até hoje, né? Porque aí, a partir do momento que você é pública... Sim. Tem aí os julgadores da internet. Então eu aprendi a lidar muito, muito bem, de verdade. Eu acho que eu lido muito bem com isso. Eu divido as minhas caixinhas. A caixinha, pego as críticas construtivas, o que eu realmente posso melhorar. Eu não sou uma pessoa perfeita, acho que eu posso melhorar e todo mundo pode melhorar diariamente. Então eu pego, é igual no trabalho, você recebe um feedback, nem sempre é um feed, às vezes é um FOD, e você, desculpa, e às vezes você não está preparada para aquilo. Mas você tem que olhar para dentro de você e falar, nossa, realmente, acho que eu posso melhorar nesse ponto, então vamos procurar a melhoria. E esse julgamento, ele aconteceu muito. Então o que as pessoas precisam entender é o seguinte, você dar um sorriso, você ser feliz, você se permitir, isso não quer dizer que você esqueceu. Isso não quer dizer que você pegou aquela memória, jogou ela no lixo e que ela não exista mais. É muito diferente disso. Você apenas transforma aquela dor. Você transforma tudo aquilo que te aconteceu em algo diferente. Então, isso não quer dizer que eu não chore, por exemplo. Quantas vezes aqui não me emocionei falando dela. Se eu tiver que contar alguma coisa, eu vou me emocionar. Isso não quer dizer que hoje eu tenho um sofrimento, uma dor latente, um buraco profundo, mas eu me emociono da lembrança dela, dos momentos em que eu vivi com ela. Isso não quer dizer que eu hoje seja uma pessoa triste. O fato de eu chorar lembrando dela não me faz uma pessoa triste. Pelo fato de eu ter uma vida, de eu ter uma família, de eu ter construído tudo que eu construí até hoje, me faz uma vitoriosa. Então eu encaro a vida desta forma. Sim. E aí, quem quer me julgar, eu lamento, porque eu penso que hoje, quando a pessoa te julga numa situação dessa, ela fala muito mais sobre ela do que sobre você. Exatamente, exatamente. A gente tá falando da espiritualidade, né? E eu tenho certeza que se a Isabela pudesse falar alguma coisa pra você, seria: mamãe, vai ser feliz, né? Tipo, vamos agitar isso aí, vamos, eu tô bem aqui. Ela era muito feliz, a gente era muito feliz junta e ela com certeza não gostaria de algo diferente. Foi um processo, precisei viver esse luto, esse momento de tristeza profunda, precisei e vivi. Só que hoje, 16 anos depois, ele passou e hoje eu reconstruí muita coisa. Nenhum filho quer ver pai e mãe triste, né? Então, assim, eu acho que no seu caso, mais ainda, certeza que ela não quer te ver. É igual o filme Encanto, a casinha não desabou? Então, vamos lá, todo mundo junto, a gente constrói uma nova casa e ali a gente vai procurar ser feliz de novo. Nessas datas que março, né, enfim, abril, aniversário dela, né, seria aniversário dela. Março, mais um ano, 17 anos depois dessa tragédia. Nesses momentos é mais difícil, porque televisão mostra, jornal, acho que tem a notícia que volta a ser notícia. Sempre que volta a ser notícia, você se sente mal e triste de novo ou não? Ou você fala, essa história não pode ser esquecida? Hoje eu encaro como uma história que não pode ser esquecida. As datas comemorativas, elas são mais difíceis por si só. Enfim, quem quer que seja numa tragédia ou não. Natal, Ano Novo, aniversário, enfim, todas as datas, elas são ruins. São memórias que se afloram. Mas quando eu vejo ela sendo relembrada, ela sendo vista, ela sendo contada, para que essa história nunca deixe morrer e ela possa ajudar outras pessoas, eu vejo da importância que ela tem hoje e realmente da mensagem que a minha filha deixou.
como que você era adolescente? Porque assim, eu fico pensando que não aconteceu à toa com a Isabela e não aconteceu à toa com você, né? Então assim, quando você era adolescente, criança, enfim, o que você sonhava pra sua vida? Fala, quero chegar aos 40, 41, quero ser isso. E de repente você tá aqui com outra pessoa, completamente diferente de tudo que você imaginou e sonhou quando você era criança e adolescente. Olha, eu não tinha o sonho de casar. Inclusive, meu marido sabe disso. E casou. E casei. Mas eu sempre quis ser mãe. Ser mãe era um sonho. Eu me via mãe, não me via uma pessoa... eu vou ter a minha vida, ser empresária até... E com 40 anos eu penso em ser mãe. Então, foi uma surpresa ser mãe com 17 anos, né? Engravidar com 17 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu virei uma chave da maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito divertida, do esporte... Sempre fui bem agitada, sempre gosto de sair, de dançar, de fazer muitas coisas. E a única coisa que eu digo assim, que eu não idealizei o casamento perfeito, sabe? Eu não tinha aquele sonho, nossa, eu vou casar, o príncipe encantado, a família perfeita. E sem idealizar isso, óbvio que eu não tenho a família perfeita, né? Todo mundo tem as suas divergências, mas quando meu marido... teve esse sonho, e eu falava pra ele, não, a gente não precisa casar. Não, vamos ficar noivo, tá bom, vamos ficar noivo. Não, vamos casar. Eu falei, então tá bom, você quer casar? Então, mas agora a gente vai casar como manda o figurino. Véu, grinalda, festa, igreja. Tudo. Aí fiz tudo que eu tinha direito. Acho que até mais do que eu precisava, né? Aí a gente casou, planejamos os nossos filhos. Então eu vi que, assim, ideias que eu não tinha enquanto adolescente, elas foram acontecendo depois. E elas foram acontecendo de uma forma muito melhor do que eu esperava. Porque aí eu planejei ter filho, aquela espera, aquele desejo... E toda a construção da minha família e tudo que eu passei, pra mim foi maravilhoso. E olhar pra Deus e falar obrigado pelo que você planejou pra mim, foi muito gratificante. Então eu não posso dizer hoje que eu não sou uma pessoa feliz e que eu não sou grata pela minha vida. Tem que ser. Tenho que ser, não posso. Eu seria muito injusta com Deus. Que jornada, hein? Caramba! Que jornada de vida. Às vezes a gente acha que a nossa vida é um filme, eu só tenho 40, tá? Não sou velha. Exato. A gente acha, é um novo filme da nossa vida, né? Na verdade, a gente não tem um filme. A gente tem exatamente um documentário com vários episódios, com várias temporadas. Eu acho que você é esse exemplo. E eu tô na nova temporada, hein? Saiu a nova temporada. Saiu a nova temporada, atualizadíssima. Dia da Carolina Oliveira, agora uma nova fase, vereadora de São Paulo. Que é a nova temporada da sua vida. Exato. É a nova temporada da sua vida. E eu tenho certeza que... E eu tenho certeza que vai vir cheia de emoções. E com muitas novas temporadas, se Deus quiser. Exato, se Deus quiser. Ao longo da sua história, que eu acho que você merece mais do que ninguém. E acho que vai estar todo mundo sempre torcendo por você. Fazia tempo que eu não ficava emocionada igual eu tô hoje. Eu também. Eu também. Mas vamos lembrar que a gente tá no boteco, então? Vamos dar o rumo dessa prosa aqui, porque a gente não quer ficar chorando o tempo todo. Você sempre foi essa pessoa de se encontrar com as amigas no boteco? Porque eu acho que muito do propósito desse ambiente aqui é um ambiente ainda masculino, né? O boteco. Mas é onde também a gente se encontra com as amigas e a gente fala sobre tudo, né? A gente desabafa, a gente chora, a gente ri, né? A gente conta piada, a gente vambora. E você sai melhor sempre de um encontro de um boteco. Então, assim, eu espero que hoje desse boteco você saia um pouco melhor, assim. Mas a cada lugar que eu for, eu saio melhor e não tenha dúvidas de que essa experiência, essa troca que a gente teve também, a gente vai sair muito melhor. E o boteco, uma realidade na sua vida? Você encontra com os seus amigos do boteco ou mais difícil? Eu não sou muito do boteco, né? Apesar de ter conhecido, como eu te falei, conhecia o meu marido numa festa de um bar muito famoso da região da nossa casa, mas foi a festa de 40 anos desse bar. Então, assim, enquanto jovem solteira, a gente ia muito, né? Eu sempre fui muito de sair da balada, da micareta, de dançar. Eu sempre gostei demais de dançar. Eu era desde o forró, do axé, do samba e... Enfim, fui. E esse era um encontro. Depois que você fica, acho que um pouco mais velha, esse é o encontro com as suas amigas, né? Por mais que eu não bebesse, eu não bebo cerveja. Então isso também não me facilitava muito ir para um boteco.
A galera gosta de sentar e tomar uma cerveja, Mas né? tem de sentar, eu ia falar isso. Tem onde sentar, tem comidinha, já tá. E tem uma caipirinha. Eu tomo até uma caipirinha, uma coisinha mais docinha. E aí sempre é um ponto de encontro onde você se conecta, dá muita risada. Tem essa conexão com as suas amigas. Ou vai realmente só pra sentar e chorar e desabafar naquele dia. Ou pra ouvir, né? Ou pra ouvir. Exato. Ou pra ouvir. Aqui no nosso boteco, eu sei que você não gosta muito de cerveja, mas temos as bolachas de cerveja do Dane-se. E atrás tem uma frase do Dane-se. Eu queria que você lesse essa frase. Ai, meu Deus. E comentasse. Ainda bem que é grande, senão eu ia fazer o dom. Fala, lê pra gente. Todas as vezes que eu pego um desses, com a Érica também, né? O meu com a Érica. Com a Érica Reis, nossa amiga em comum. A Érica já esteve aqui, inclusive. Já foi uma mensagem muito importante. E essa aqui. Tá esperando o quê? Dane-se o que os outros pensam. Você tá nesse momento, né? É o que a gente tava falando aqui até agora. O que as pessoas me julgam ou o que eles pensam que talvez não seja o correto. Eu não sou muito do dane-se, né? O que você pensa. Mas, às vezes, o que você pensa diz muito mais sobre você do que sobre mim. Eu acho que tá tudo bem você divergir de uma opinião. A gente não é obrigado a concordar. Mas a gente hoje vive numa democracia e a gente não tem que pensar igual. A gente só tem que se respeitar. E eu acho que é esse respeito hoje que a gente não tem visto nas pessoas. Obrigada. Eu é quem agradeço. Obrigada, de verdade. Gente, eu vou parar aqui, tá? Porque senão a gente vai aqui chorando, e não tem mais onde parar de chorar. Obrigada, de verdade, Ana. Eu é quem agradeço. Obrigada por essa oportunidade. Sorte pra você. E a gente vai estar sempre na torcida pra te ver bem, te ver feliz, te ver sorrindo e te ver superando sempre as suas dores. Conte comigo pra contar o meu episódio de 2025. É isso, a gente quer acompanhar. E você que tá nos acompanhando também, obrigada pela sua companhia, viu? Se você já se inscreveu no canal, obrigada. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, já deixa seu like, seu comentário. Manda esse episódio para suas amigas, para sua mãe, para suas tias, bota no grupo da família, da escola, para todo mundo assistir, que todo mundo vai se sentir querido e confortado, especialmente se estiver passando por um momento de dor e de luto. Obrigada, viu, gente? Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau!